Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio do Smartcast. Meu nome é Alisson, sócio da escritório Smartcom. Hoje estamos com uma pessoa ilustre, professor do Instituto Federal, para bater um bate-papo aqui legal com a gente. Olá pessoal, eu Jamerson Caetano, sócio também da Smartcom. Hoje não só professor, mas também um parceiro nosso de negócio no escritório, um amigo de longas datas, Verdade. Abraão. Muito Conta a bem. sua história, Abraão. Rapaz, é longa. É complicado aqui. Eu digo à minha esposa que tem, de vez em quando, eu acordo assustado de pesadelo. Ela diz, por que não? Eu fico lembrando da época de cursinho, que no outro dia o cara tinha que limpar o cursinho todinho, porque você tinha que dar aula, né? Tirar xerox, arrumar tudo, encadernar, ainda tinha que no final da aula Limpar, sabe? limpar tudo, recolher o lixo para outro dia. Então, às vezes, assim, eu acordo, ela, o que foi? Eu disse, é o mesmo pesadelo. Ela disse, estudando aula, eu disse, é mesmo pesadelo. Então, é uma coisa interessante, bicho. Porque, assim, eu comecei no Madalena Sofia, em Que idade? 87, 17, 18 anos, né? Ali já foi quando eu entrei no segundo grau. Então, na época, assim, tinha uma atração muito grande para ir para Campina Grande. Então, todo mundo que conhecia, gostava muito de matemática, física, né? Não vamos estudar engenharia em Campina Grande. Era famoso. Então, era. Então, assim, foi uma levada. Então, na época, eu resolvi fazer engenharia química em Campina Grande. E, consequentemente, em 88, minha mãe morreu, é que deu aquele impulsionamento para o cara sair de casa, né? Ir atrás de liberdade. Então, em 89, fui embora para Campina Grande, fazer engenharia química. Primeira coisa que eu cheguei lá, eu disse, rapaz, o que é que o engenheiro químico faz, bicho? Eu achei bonito o nome e tal, era Mas uma não coisa que... sabia nada. Eu não tinha ideia do que era, entendeu? Então, ali, você, nos 2 primeiros anos, eu batendo cabeça de saber o que é que o engenheiro químico fazia. E, assim, era um nível muito alto, bicho, de cobrança, era um nível muito alto. Você tinha professor indiano, professor americano, era uma referência nacional, né, a Campina Grande. Então, foi um sofrimento danado, né? Então, naquela época ali, 90, 91, 92, você que estava ali naquela transição Fernando Collor, né, do Plano Real, então começou a ter muita greve. Então, numa dessas greves, eu acho que em 92 a greve durou 7 meses. Então, eu vim para Maceió, você veja, com 20 anos, sem compromisso nenhum, né? Porque se está de greve, eu não preciso fazer nada, né? É. Então, você aqui numa vida boa, mas aí meu pai já era aposentado, meus irmãos já estavam trabalhando e eu lá sem ter uma renda. E meu pai não ia manter o cara no luxo aqui em Maceió. Num dia eu estou sentado na praia, Daniel Camerina. Eu disse, Daniel, pô, e aí, tá fazendo o quê? Ele disse, pô, tô dando aula particular. Eu disse, oxi, como é esse negócio? Ele disse, rapaz, bota no jornal, bicho. Matemática e física, o pessoal liga. Eu digo, vou fazer. Aí botei matemática, física e química. Era ousado, né? Aí me ligou, 2 alunas, era uma na Ponta Verde e na Jacarecica. Então o cara ia andando, dava aula, aí depois pegava um ônibus e ia para Jacarecica. Aí depois arrumei uma aluna no centro. Aí você pegava, ia andando, eu morava ali na Ponta Verde com meu pai, aí dava aula, ia para Jacarecica, aí pegava outro ônibus e ia para o No centro. centro. Aí arrumei outro aluno no Farol. Aí eu digo, rapaz, eu vou passar o dia todo de ônibus, para cima e para baixo, bicho. Aí tive a brilhante ideia de abrir uma salinha ali na Praça Centenário. Não me pergunte como, eu não tinha dinheiro. Comprei as carteiras no cheque pré-datado. E num dia desse brilhante ali, os meninos do Madalena passando, viram a placa, entraram para ter uma aula de química, gostaram, rapaz, dali para frente. Eu comecei a crescer de uma maneira assim exponencial. Quem tinha 2, 3 alunos, cheguei a ter 40, 50 alunos. Eu disse, pronto. Tô rico, hein? Agora achei, deu tiro no homem, né? Quero mais nada na vida. E rapaz, voltou as aulas em Campina Grande. Essa porra não volto mais não. Vou continuar dando aula. Meu pai, rapaz, doido, você vai deixar o curso? Não vou, deixei. Então comecei a dar aula ali no cursinho, bicho, eu disse, pronto, agora eu tô bem demais. Aí veio a crise do Divaldo Suruagi. Né? O Divaldo Suruagi passou 10 meses sem pagar todo mundo. Aí você, as turmas cheias, bicho, ninguém pagava. Era só trabalho, bicho. Era só quantidade. Trabalho, cara. Era trabalho, trabalho, trabalho. Graças a Deus, na época, a dona da sala foi muito legal comigo, assim, deixava 3, 4, 5 meses sem pagar. Mas a CEAL não perdoava, não, na época, bicho. A CEAL se atrasar, bicho, chegava o cara para cortar. Eu disse, rapaz, bicho, os alunos não pagam, bicho, eu vou fazer o quê, velho? Ele disse, rapaz, mas eu tenho que fazer o meu, eu tenho que cortar, bicho. Aí o cara tinha que dar o baculejo, aí cortava, o cara arrumava dinheiro com cheque pré-datado, bicho, voltava.
Complicado, a vida sofrida. Sufoco. Sufoco, bicho. 94, 95. Isso com o quê? 18, 19 anos? Né? Não, aí eu já estava com 20, 23 anos, né? E nesse... quando você arrumava uma turma grande, eu tinha uma máquina de xerox que eu levava para casa. Pô. Eu estava no quarto, né, em cima da cama, para tirar xerox. Para já segunda-feira já tá tudo pronto. Era eu que digitava tudo, é como eu disse, você digitava tudo e chegava no final, ainda tinha que varrer o cursinho e, bicho, sem receber. Então foi uma época difícil, bicho. 95, 96, 97 a coisa começou a melhorar um pouquinho, 98, aí 99 eu comecei a namorar, na época minha primeira esposa engravidou. Meu irmão, você levar um cursinho, você não tinha nada certo, né? Porque era o mês, você não sabia o mês posterior. Foi na época que o Marcelo me chamou para dar aula no Marcelo No Curso. Marcelo Curso. Foi. Final do ano, acho que tinha um professor que saiu para... Ele tinha se formado em medicina e foi embora. No final do ano. Não tinha mais o que fazer. Aí o Marcelo, acho que via as placas ali próximo, né? E, rapaz, vamos dar aula e tal. E eu era menino, pô, cara de menino, magrinho na época, muito magrinho. Aí dá aula aí, o Marcelo pegou, me jogou numa turma de física, cara, final da noite. Quando eu entrei, 110, 120 alunos, foi a maior vai que eu já levei na minha vida. Pô, vaiando, daqui a pouco os caras começaram a meter papel em mim, bicho, o microfone. Eu falei, rapaz, pegadinha, bicho, não é possível, não. Rapaz, eu levei uma vaia de uns 20 minutos, bicho. Calado. Não sabia o que fazer e saí, né? Aí fui entrar na outra turma, vaia de novo, bicho. Poxa, o que está acontecendo? Eu não sei, eu acho que os caras viram menino, cara de menino, aí os caras entraram para tirar onda, né? Tá tirando Aquela onda, turma de barbado lá. Aí os caras disseram, vou tirar onda, gritaria. Aí o Marcelo, rapaz, chamou o que que aconteceu? Pô, bicho, eu não consegui dar aula, não, cara. E rapaz, eu disse que não ia dar certo, não ia dar certo, não ia dar certo. Eu disse, rapaz, por que você não me apresenta? Você chega lá, ó, professor de física, Abraão, tal, um cara, né? Faça uma apresentação, pelo amor de Deus. A mulher grávida. O cara sem precisando. O cara sem emprego fixo. Pô. Quando recebe uma oportunidade num cursinho grande, eu disse, pronto, agora eu já vou ter uma carteira assinada, né? Vou dar uma arrumadinha. Aí, na outra semana, eu fui, ele apresentou, né? Mas aqui é o professor Abraão, os caras... Rapaz, se eu conseguir os 15 primeiros minutos desenrolar aqui, o resto... Até hoje, bicho. Deu uma aula arretada, beleza. Aí o Marcelo começou a me dar turma demais. Aí vai criando a ciumeira daqueles professores que estavam lá, né? Aí os caras começam a arrumar um jeito de lhe derrubar. Eu brinco muito com a minha esposa. Minha esposa, ela diz, rapaz, um ambiente, não sei o quê, ambiente de mulher difícil, um ambiente assim. Eu disse, rapaz, porque você nunca deu aula em cursinho. É aquele ambiente da vaidade, meu amigo. É um querendo lascar o outro. Eu me lembro muito na época do cursinho, né? Que aí você começou a ficar famoso, os alunos começaram a gostar de você. Aí o dono do cursinho fazia aquela propaganda, né? Aí, matemática, professor Daniel Figurinha. Mostrava a foto, né? Mostrava a foto. Aí agora, matemática com Jambo, o magnata da matemática. Química, professor Gilvon. Aí, física, professor Abraão. E grande elenco. Aí, bicho, esse grande elenco matava, ou seja, aqueles que ele falou que destacou, né? Beleza, aqueles são os bons. Os outros. Só os elencos. Os elencos. Te matava. A gente chegava na sala dos professores. Sai daí, grande elenco. Sai da sala. Vai, sai daí. Olha, levanta da cadeira que eu cheguei. Aí os caras... Então aquilo ali criava uma vaidade grande, bicho. Então a gente começou a dar aula. Aí é como eu digo, pô, 60, 70 horas de aula por semana, bicho. Puxado, né? Eu acabei tomando toda a física, era comigo. Então o Marcelo não queria outro professor. Então ele disse, rapaz, você assume, eu assumo. Aí os professores foram saindo, chegou a hora que só tinha eu de física. Então eu dava 60, 70 horas de aula por semana, bicho. O Abraão, e a gente vê isso em negócio, né? Voltando para negócio. Antigamente os cursinhos era aquela febre, né? Era bombado, era tudo. Hoje não, praticamente hoje, né? Cara, caiu muito, né? Hoje é mais assim, é a grande elite de medicina, né? Medicina. É aquele menino, é o coach, né? Que o povo fala hoje, né? Aquele menino que quer um negocinho mais arrumadinho, quer uma organização para estudar. Sim. Antigamente não, o cara se virava em casa, que você não tinha internet, não tinha nada, você se virava nos livros mesmo.
nas provas antigas. Hoje, bicho, é muito... Como é que eu poderia dizer? Muito acesso, é muita coisa, é muita informação. E hoje tem a facilidade da internet, né? Da internet. Você estudar pela internet, Da né? internet. Então, abriu um grande negócio agora, que hoje, mais disputado que os professores, estão os coaches, né? Coach São bem remunerados, né? São bem remunerados, bicho. Então, hoje o professor, você acabou ficando aqueles professores da antiga. Eu encontrei um professor, ele disse, rapaz, bicho, volta a dar aula. Eu disse, não, bicho, não tem condições não. Ele disse, rapaz, ninguém dá aula de física aqui em Maceió que nem você. Você era para estar ganhando muito dinheiro. Eu disse, rapaz, não, bicho, eu não tenho mais esse pique, não. E você sai de casa às 6h30 da manhã e fica até 11 horas da noite dando aula em pé, não, cara. Né? É muito complicado. Foi uma fase, né? Uma fase complicada, bicho. Até 2008. 2008 eu cheguei, tava fumando cigarro, ainda tinha esse grande defeito, ali na praça do Barcaninha, né? Sim. Cheguei e disse, rapaz, não dá aula mais não. Eu tinha me formado em engenharia, comecei a ter uma oportunidade na Petrobras. Engenharia civil. Engenharia civil. Engenharia química eu deixei naquela época mesmo. Sim. Abandonei. Então, assim, de 2001 até 2004, eu dava aula em cursinho e fazia engenharia civil ali no SESMAC, bicho, tudo ao mesmo tempo. No miolo ali. No miolo. Dava aula, assistia uma aula, voltava para dar aula, assistia uma aula e ia, acabei me formando. Trancos e barrancos, né? Os trancos e barrancos, bicho. Complicado. O dia todinho, 2 meninos pequenos dentro de casa, bicho, você correndo atrás do pão e dando aula e assistindo aula. E assim, na época eu já estava com 31 anos, 32 anos, e o pessoal que fazia engenharia tinha 18, 19. E assim, os caras diziam que eu era o maior mentiroso que eles já conheceram na vida, né? Mas por quê? Como você era mais velho, e eu sempre li muito, então às vezes eu falava de alguma coisa, ou de engenharia, ou de economia, ou até mesmo da vida. Ele, rapaz, esse bicho é mentiroso, isso não existe não, rapaz. Naquela época não tinha um Google, olha aí no Google, né? Não tinha, pô. Então você ficava pro mentiroso. Às vezes eu me lembro que estava bebendo uma vez, estava tocando uma música boa, ele disse, essa música é bonita, né, bicho? É Beethoven. Eu disse, não, pô, é Vila Lobos. Aí isso é a sinfonia. Ele, rapaz, esse é mentiroso, rapaz. Eu nunca ouvi isso. Aí tinha um senhor do lado, disse, rapaz, ele tem razão, isso é Vila Lobos, né? Isso não é Beethoven, não. Vocês que não conhecem, dá uma lição de moral da coisa. Você tá vendo aí? Porque naquela época não tinha, bicho, o cara. Agora eu lembrei agora. Você foi o professor mais novo de uma sala de aula, dando aula, e foi o aluno mais velho estudando. Exatamente. Né? Invertido. Aí daqui a pouco, os caras que estavam fazendo engenharia ia estudar para concurso no Marcelo e eu ia ser professor dele. Ele, bicho, o cara sabe dar aula mesmo, bicho, o cara é desenrolado mesmo. Né? Os caras chegavam lá mangando. Aí os professores que lá estavam, bicho, que deram aula em cursinho, não fizeram tanto sucesso. Aí quando me encontraram, disse, você está fazendo o que aqui? Eu disse, sou aluno. Você vai ser meu aluno? Aí já vivia, aí você já criava o despeito, né? Despeito. Aí, rapaz, quero ver se você é bom aluno, como você disse que é professor. Eu disse, rapaz, eu não faço nada. Eu acho que é Martin Luther King que diz, né? Você só para você ficar quieto e falar a verdade, para arrumar inimigo, não é para ser mais de nada, né? Era o cara, eu tô quieto aqui, meu irmão, você arrumava inimigo de todo jeito. Só falando a verdade. Só falando a verdade, fazendo o seu, bicho. Eu nunca vi um negócio desse, não. Em 2008, bicho, E terminou engenharia civil? Terminei engenharia Deixou civil. de ensinar? Não, em 2007 eu tinha terminado engenharia civil em 2004 e engenharia de segurança em 2007. Então eu já estava o quê? Já não era só professor, né? Agora eu tinha um curso superior e uma pós-graduação. Então abriu o leque. Aí eu tive a chance de um colega meu colocar para fazer uma obra na Bung Fertilizante, que é ali perto da Coca-Cola. Então me deparei com um sistema de segurança do trabalho que eu nunca tive ideia, bicho. Do rigor, da organização, das planilhas, bicho, dos treinamentos. Eu me apaixonei, cara. E a Bung hoje sempre foi como é que poderia dizer, um exemplo, uma fonte de segurança do trabalho inimaginável. E eu tive essa sorte, me apaixonei por segurança do trabalho. Entrou logo numa empresa Exatamente. Que tem uma excelência aí, não? Porque a gente, depois é que eu vim entender, essas grandes empresas, ela incorpora a segurança do trabalho como negócio. Então, ela vende a segurança do trabalho como algo agregado ao negócio dele. Vira um marketing, hein? Exatamente.
Então, ó, a gente produz fertilizante, mas com o maior índice de segurança e meio ambiente que não existe em nenhum lugar no Brasil. Sim, Porque para isso vender legal lá no exterior. sim. Essa pra- pegada aí tá muito forte hoje também, né? Então, 2008 eu me apaixonei. Como eu estava apaixonado por segurança do trabalho, já estava cansado. Disse, mas professor, você só deu 8 anos no Marcelo, né? 10 anos. Eu disse, em 10 anos eu dei aula para 40 anos, bicho. Se você botar aí e fizer uma continha, você dando 60 aulas por semana, Sai de mais chegar 11 da noite. eu dei aula para 3 vidas, pô, em 10 anos. Então eu até saturado, não aguentava mais. Já deu. Eu digo, rapaz, nem as piadas mais, as piadas não tem mais nem graça de contar as piadas. Aí, bicho, cheguei para Marcelo quer mais não, deixei. Você é doido, você é maluco, rapaz, você é professor do cursinho, é o único professor. Aí eu tinha lembrado de outro professor da minha infância. Minha infância não, quando eu comecei, que era o Gotran, que era um excelente professor, que eu acho que talvez seja o estilo mais parecido comigo, assim, detalhista. Rapaz, o Gotran saiu do Sacramento do Batista, vai atrás do Gotran, foi a sorte do Marcelo. O Marcelo foi lá do Gotran, não, eu assumo. Aí eu fui embora, bicho. Aí tive a sorte também de entrar em outro lugar espetacular na área que eu queria, a Petrobras. Então, passei 5 anos na Petrobras, bicho, sistema de Petrobras, treinamento, rigor. Então, assim, é por isso que eu digo hoje, eu encontro muito amigo, muito engenheiro. Porra, mas segurança atrapalha tudo, atrapalha a obra. Eu disse, rapaz, as maiores empresas do mundo que estão no Brasil, imagina Petrobras, Vale do Rio Doce, Bung Fertilizante, Ara Fertilizante e outras por aí afora, são empresas top do mundo com rigor de meio ambiente e segurança. Se você tivesse correto, as empresas não seriam as maiores do Brasil. Sim. Tem alguma coisa errada aí com você, não tem não? Então você tem que aprender a fazer a coisa certa. O problema é que na engenharia os caras não dão esse valor, cara. Entendeu? Para você chegar num nível do cara incorporar a segurança do trabalho na engenharia, ele tem que estar num nível muito alto. Tem que ter apanhado muito, ou tenha que... E era para ser o contrário, né? Exatamente, mas não é, cara. E ter a questão da fiscalização aí, né, Abraão? Você acha que tem a ver também? Rapaz, assim, 2008, 2010, 11, 12, você tinha uma fiscalização muito severa aqui em Maceió. É tanto que Maceió, Alagoas, ele começou a ter um padrão de segurança, principalmente em obra de construção civil, que você não via em canto nenhum no Brasil. Então, você ia aqui para o Recife, você ia para Paraíba, muitas vezes eu fui para Brasília, eu disse, rapaz, Maceió está há anos aí, na frente. Por quê? Porque aqui era o único lugar, pelo menos é o que me disseram, que você separava os fiscais. Então, você tinha a fiscalização do pessoal de contabilidade, a questão de registro, e você tinha um núcleo que era só segurança do trabalho. Então, aqueles caras de segurança do trabalho, bicho, focavam aqui na construção civil e na indústria, e isso modificou demais. Então, assim, você tinha um nível de segurança do trabalho que você não via em muitos outros lugares no país. Entendi. Aí veio a crise, 2014, né, que veio ali aquela quebradeira ali, 2016, aí veio aquela questão de impeachment, né, veio aquelas brigas, bicho, aí meio que foi enfraquecendo, vai envelhecendo, como o governo não tem dinheiro, não faz concurso, o fiscal não tem renovação, aí veio o governo, acho que Bolsonaro, né, 2018, aí acabou com o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho foi incorporado ao Ministério da Da Economia, economia. aí meio que a fiscalização meio que desapareceu. Recuou. Ela deixou de ser, pelo que eu percebi, deixou de ser uma fiscalização mais corpo a corpo no dia a dia para ser mais de Digital. digital. Você pedir documento, o cara lá vai no Ministério do Trabalho, você não tinha mais aquele temor do fiscal do trabalho Chegar na para E quebrar tudo, Que é entendeu? situação e digital tem- agora, né? É muito digital, entrega de documento digital. Então, meio que aquela visão que eu tinha da engenharia civil nos anos 2013, 2014, desapareceu. Então, os caras estão começando a achar que o negócio está mais fácil. Isso é uma opinião minha, assim, que eu vejo. Eu construí o Parque Shopping, eu era responsável de segurança do trabalho em 2011, 2012, até 2014. Cara, era um nível de fiscalização muito grande. Essa questão da segurança do trabalho deu um boom muito grande. Foi em 2009, 2010, por aí. E deu aquela ascensão do mercado. Ela acompanha a engenharia, né? Porque tava o boom da construção civil, né? Aí foi atrás. Então você teve aquele boom da construção civil, quer dizer, o investimento do governo, né? PAC, Minha Casa Minha Vida. Então teve muita construção, infraestrutura, estrada, duplicação de estrada, investimento pesado do governo. Então teve um boom da engenharia.
Então é que os caras começaram a buscar faculdade de engenharia, então você teve Foi. uma Verdade. busca muito grande. Então vem a segurança do trabalho atrelada, quando você prestar serviço para uma Odebrecht, uma OS, então os caras já estavam num nível muito alto. Então você tem que chegar com a segurança do trabalho, meio ambiente no mesmo nível. Então você começou a ter uma coisa bem legal. Mas a segurança que está Faltou engenheiro nessa época, né? Faltou engenheiro nessa época. Né? É. E aí os caras. Aí, Faltou. quem tinha assim uma quantidade de. Um salário muito grande, era ofertas muito grandes de salário. Então o pessoal começou a correr atrás de ser engenheiro, mas começaram a correr atrás de engenheiro tocador de obra. A faculdade particular, online, era. Pulverizou no país todo. Então, quando veio a crise ali em 2016, você tinha muito engenheiro generalista. Aquele cara que foi forjar na rapidez para pegar o boom. Então, você é um engenheiro generalista. Aquele cara Encheu o mercado, né? Encheu o mercado. Então, eu sempre digo aos meus alunos, olha, já fui professor de engenharia lá no IFAL, você, o engenheiro, ele só se dá bem se ele começar a se especializar. Escolha uma área que você gostou e, bicho, eu vou focar naquilo ali. Porque o engenheiro generalista, aquele tocador de obra que vai para a obra para contar ferro, para estar ali discutindo com o peão, ai, bicho, você tem demais. Aí está batendo ele, infelizmente, a gente vê aí hoje um salário que não condiz com o que a gente se dedica para se formar em engenheiro, bicho. Não, caiu muito a profissão. Né? Muito, bicho. O salário de engenheiro hoje é ridículo. Teve uma época que a engenharia era comparada à medicina, né? É. Assim, o nível de salário. Foi o boom mesmo. Você ali, os anos 80, deu ali aquela questão da crise do petróleo, o giro acabou. Aí vai até os 90, aí vai dar aquela subida no plano real, vem o Lula e cai de novo. Assim vai. Aí desde 2016 que a gente tem que ter esse ano vai. Aí, não, vai não. Aí, 2020, quando começou a questão da social também, que é muito importante aí na parte de contabilidade de vocês, eu disse, pronto, agora eu vou me dar bem. Aí vem o Covid. Mas antes da gente entrar no E-Social, e apesar de que hoje, Abraão, a gente tá com um boom imobiliário aí também, né? A construção civil tá forte. Mas você acha que porque tem muito engenheiro na praça, a profissão ainda está aí se arrastando, vamos dizer assim? Ou não? Rapaz, assim, quando você vem com o advento da tecnologia, né? Então, hoje a gente tem ferramentas na engenharia, o BIM, o Revit, e você vai fazer o serviço de 5, 6 engenheiros, se você pegar um cara bom, entendeu? Então, tem plataformas hoje que o que 5 engenheiros faz, um cara no computador consegue fazer. Compatibilização de projeto, orçamento, quantificação de material, você consegue fazer hoje com as plataformas que estão por aí. Então, que 5 caras ali tinham que estar quebrando a cabeça, hoje você com Revit, com BIM, você consegue. A tecnologia, né? Aí vem tecnologia com a oferta grande de engenheiro. Aí realmente é... E assim, aqui em Marcel você tem um boom de engenharia, mas um boom de engenharia na construção civil, que é uma obra vertical repetitiva, entendeu? Então você não precisa você precisa de um técnico, obviamente, ali para estar obedecendo o que o projeto determina, mas você não é um cara para fazer uma obra de arte, uma ponte, uma barragem, né? Que aí é uma coisa que então, você está aqui construindo uma barragem e encontra uma pedra, né? Acha um veio de água. Então, meu amigo, todo dia é uma novidade. Sim. Então, você tem que ter um desafio ali. Desafio. A obra de construção civil, você bota o engenheiro para tomar conta de 4, 5 obras. Aí era isso que eu ia questionar também, né? Porque você vê grandes construtoras, né? Mas ali tem um engenheiro, né? Engenheiro. Né? E aqui, assim, aqui no estado você ainda vê a função do mestre de obra. O mestre de obra é aquele engenheiro, o tocador mesmo, é o cara que está tomando conta da obra sem o título de engenheiro. A gente vê muito isso no interior, né? O mestre de obra é quem toca a obra e não tem nem engenheiro responsável. Eu, quando trabalhei na OAS, os ícones, né? Ou seja, os grandes nomes da OAS eram mestres de obra. Eram 4 mestres de obra assim que eram considerados semideuses. Né? Eram semideuses. Inclusive, tinha um que era mestre Abraão. Quando eu cheguei lá, os caras olhando assim, procurando, eu disse, né? Não, é porque tem um mestre aqui que é mestre Abraão, né? Ele fez aquela ponte, eu me lembro que ele estava fazendo aquela ponte do Murumbi, ali perto da Globo, né? Aquela estaiada. Era o mestre Abraão que fazia. O cara, um profissional
tem aquela ponte ali no seu currículo. No currículo. Eu tenho uma foto que, para mim, é uma das fotos mais marcantes da minha vida. Mestre, daqui a pouco é Mestre Gonzaga. Mestre Gonzaga, tem uma foto dele. César Mata Pires, um dos homens mais importantes e mais ricos desse país, que era o dono da OAS. Um homem aí de centenas de bilhões, né? Beijando a mão dele na obra de Guarulhos. Ele foi para lá e terminou Guarulhos. Ele estava beijando a mão do mestre de obra. Aí eu peguei aquela foto e eu tenho guardado até hoje. Arquivei. Né? Então você chegar, talvez, um dos homens mais poderosos da engenharia desse mundo, ou do Brasil, beijando a mão do mestre de obra. Para você ver o quanto era forte isso, né, bicho? E o mestre ali tinha muita experiência, né? Mestre Gonzaga era tocador de obra de estádio. É o que eu digo, quando você pega uma obra de estádio, uma obra de uma duplicação, né? Uma obra de uma ponte, de uma barragem, de um porto, de um aeroporto, é uma obra bonita. Bicho. Aí realmente você tem que ter 5, 6 engenheiros ali, cada um pelo um setor, compatibilização de obra, bicho. É uma coisa maravilhosa. Entendeu? Não é qualquer engenheiro que vai fazer uma compatibilização de projeto. Entendeu? O cara tem que ser bom demais, bicho. Não é aquele cara que está ali só... É como se fosse... Mais um, né? Mais um. Tem um mestre de obra que faz tudo, eu sou o doutor que tem que assinar, né? E sou responsável, meu nome está na placa. A força do carimbo. Exatamente. Assim. Agora, numa obra de arte, numa obra de grande porte aí, de um estádio desse, né? Aí você aprende. Fazer de um shopping mesmo, esse parque shopping aqui em Maceió, foi uma escola. Pô. Ali você todo dia era uma coisa diferente. Aí você estava com um projeto, daqui a pouco o cara chegava, a empresa tal quer ampliar a loja dela. Mas a loja vai dar no morro. Não tira o morro, mas o morro tá ali, cara. Tem que, mas aí já tá outra obra. Então você tinha que arrumar um jeito de cortar o morro para fazer expansão. É dinheiro, que movia era o dinheiro. Entendeu? Então, eu me lembro muitas vezes o cara chega... O engenheiro que se vire para... Aí vai ter que ser bom, bicho. Aí você tem... Não é qualquer um, não é qualquer tocador de obra que faz, não. Né? É aquele cara que você chega assim, rapaz, o cabo fez, o cabo é bom. Assim, eu me deparei com esses engenheiros top, eu acaba assim ganhando quase uma centena de milhares de reais. Aí um cara desse não tá ganhando 70, 80 mil reais à toa, né? O cara que tem na bagagem aí um Olímpico do Grêmio nas costas, é uma fonte nova, né? Você tem uma duplicação da BR-040, não é qualquer um, não. Tem que ser bom. Achei uma duplicação dessa, não sei quantos túneis, não sei quantas pontas, cara, tem que ser bom pra cacete. Não é fraco, não. E no meio da engenharia veio a segurança do trabalho. Hoje a gente tem o E-Social aí batendo na porta das empresas, na contabilidade. E as exigências dos programas, né? Os programas de segurança. Assim, o E-Social, ele já é uma coisa de hoje. O E-Social, ele já vem, a Receita Federal trabalhando com ele em outras vertentes, né? Sim. A contabilidade, né? Já vem meio que já adequando as pessoas, o empregado doméstico. A última etapa foi a segurança do trabalho. Sim. Então... A gente teve um calendário, né? Primeiro vieram as grandes empresas, depois vieram as empresas de pequeno porte. Aquelas fases, né? Vieram as fases, com bastante tempo aí. De você se pessoas se adequando. Veio a questão dos entes públicos, né? Então veio uma coisa adequada, ou seja, para ninguém dizer que caiu de paraquedas. Não teve tempo ali para se preparar. Essa batidinha já vai mais de 10 anos. Né? Então 2022 foi o limite. Agora, segurança do trabalho tem que estar dentro do E-Social, não tem para onde correr. Então, foi onde a gente chegou e disse, para você preencher um E-Social, para colocar aquelas informações ali, não é o contador, nem o cara que está na contabilidade que vai fazer aquilo. Sim. Você precisa de algumas informações ou você precisa de algumas referências técnicas que você não vai poder colocar aquilo ali. Se você colocar errado, pode gerar... uma informação errada que pode gerar uma multa. Então, você não vai assumir um negócio desse. Sim. Então, assim, os escritórios de contabilidade começaram a passar essa responsabilidade para o profissional de segurança. Sim. Né? Então, a gente via em 2021, 2022, os escritórios de contabilidade mandando e-mail para as empresas.
A partir desse ano, você tem que procurar alguém para resolver a tua parte de segurança do trabalho. Que a gente não vai fazer essa parte nem vai assumir, porque não é nossa expertise. Beleza. Então, houve uma correria enorme, bicho. Sim. Eu disse, pronto. Agora eu vou mudar da vida da água para o vinho, né? Aí foi no ano eleitoral, né? 2022. Sim. Aí o presidente da época, eu acho que era o Bolsonaro, o ministro da Economia disse, olha, esse ano a questão do E-Social não vamos cobrar multa de quem não mandou na parte da segurança do trabalho. Aí os caras Relaxaram. todo mundo relaxaram. Então, eu digo, pensei que eu ia ganhar Na hora que dinheiro, eu ia pegar a curva É da a subida. curva. Eu me lembro que em janeiro de 2022 eu tinha 50 programas de segurança para fazer. Eu não sabia como começar, né? Dando E consultoria. isso daí era para empresas de um funcionário a 1000, né? A cada 2020, qualquer uma. Né? Né? Antes você tinha empresas que faturavam 70 milhões, né? Então vieram só. 2022 só. Teve empregado, tem que estar no E-Social. É. E entregar os programas. Aí eu disse, agora eu tô. Né? Então, assim, eu vou dar a minha consultoria, vou conseguir organizar, né? Você vai fazer alguma coisa interessante. Aí teve essa tira da tomada, tudo do zero. Então, aquelas pessoas que tinham contratado, até mesmo os escritórios de contabilidade, eu não vou fazer, não. Vai ter multa? Vamos deixar para depois. Vou deixar pra Sempre para depois. Aí a gente fica naquela, né? Pô, se esse governo entrar, já que ele está sabendo o que é o E-Social, 2023 o negócio vai bombar. Aí ganha o outro governo. O adversário, no caso, o Lula. 2023 ninguém falou mais de E-Social. A Esqueceu. Receita Federal, o governo, Não. a própria mídia. Então, o que aconteceu? Aquele cara que já tinha pulado fora de 2022, Agora, Não voltou mais. não voltou mais. É. Aí não adianta você chegar assim e conversar com o cara. Rapaz, olha, você vai ser multado. A falta de informação na plataforma é passível de multa. Né? Sim. Não, rapaz, isso não vai dar, não. Depois vai resolver, porque se fizer isso, vai quebrar o país todo. Eu disse, rapaz. Então a gente continuou naquela briga. Rapaz, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Mas aí 2023 você não viu mais ninguém mais procurar. 2024, poucas empresas. Pouquíssimas empresas. e o Abraão, e o seguinte, e são programas essenciais dentro de uma empresa, né? Exatamente. Que tem ali o PSMSO, LTCAT, né? É o PGR, PGR. algumas empresas precisam de laudo de insalubridade, dependendo do ramo que ele trabalha. Mas a visão do empresário no nosso país, e principalmente em Alagoas, é que tudo isso que você falou é despesa. A despesa. É uma despesa que, para ele, é um absurdo. Sim. Entendeu? Ah, eu não vou pagar tanto por um conjunto desse de papel, que não vai servir de nada, eu vou botar aqui, o fiscal tem 10 anos que eu não vejo um fiscal na minha empresa, entendeu? Eu não vou investir, né? É meio deixar de lado. Mas, assim, eu como professor, palestrante, estou aqui conversando com vocês, a gente disse, olha, isso não é despesa, é investimento. O senhor está procurando problema para o resto da sua vida. Porque o seu empregado, ele não vai ter registro, não vai ter nenhum tipo de informação da vida laboral dele, ele vai se aposentar um dia. Quando ele chega na hora da aposentadoria, o INSS não é aquele cara que vai receber, chega, meu amigo, abraço, parabéns, você está para se aposentar. Não, porque eu não tenho dinheiro, o INSS não tem dinheiro. A Previdência Quanto ele mais dificultar ali, né? Eu moro na rua do INSS. Então você não tem estacionamento, você não tem água, você chega lá, é tudo, parece que é tudo sujo, tudo quebrado, tudo mal feito, tudo escuro. É como dizer assim, olha, você não é bem-vindo aqui. Entendeu? Essa é a sensação que eu tenho. Esse lugar aqui não é para... Porque se você deixar ali agradável, todo mundo, uma repartição maravilhosa, o cara se conforta e procurar o direito dele, né? Eu vejo o contrário, é uma opinião minha, que eu passo ali todo dia. Então você vê aquelas barracas de caldo de cana, você chega ali, os caras atropelando um outro, aí chega, o cara bota uma ambulância em cima da calçada, Totalmente aí desorganizado. o cara chega com a van, né, de lotação, aí chega o político com um monte de cara ali para se aposentar. Meu amigo, você vê que não é uma coisa que, infelizmente, é feita para... Como é que eu poderia dizer? Para acolher o cara que o cara que passou 60 anos da vida ali. 60 anos, parabéns, 60 anos, 30 anos de contribuição. Contribuindo para esse país. Aqui o tapete, não, cara, não é assim. Então, ele vai dar dificuldade.
Então ele chega lá para se aposentar, normalmente ele quer aposentadoria especial, para não contribuir mais 5 anos, né? Até a reforma da Previdência. Chega, não, mas você tem que ter o PPP, né? Que é o perfil profissional E grátis. chega muita solicitação no escritório, o pessoal pergunta logo, manda o PPP? É. É. O LTCAT, você tem LTCAT. LTCAT, não? Não, o que é isso? É. Aí, pô, você muitas vezes o cara ali do interior, pô, não tem Nem noção, sabe o que é não isso. sabe o que é. Hum. Aí você às vezes pode cair na mão de um inescrupuloso, seja lá de que área seja, entendeu? Aí vem um cara da empresa, aí liga para você. Eu, graças a Deus, nunca fui de tirar os olhos da cara, nem ser inescrupuloso, graças a Deus, por isso que Deus me ajuda demais, né? Tenho 4 filhos maravilhosos, uma esposa maravilhosa, não tenho problema nenhum. Estava jogando meu beat tênis hoje de boa, né? Não tomei uma cervejinha porque vim aqui conversar com vocês, Mas vai né? depois. Mas vou tomar minha cervejinha depois. Então, assim, eu tenho uma vida que você não é rico, mas como diz meu pai, sou rico em espírito, né? E razão, né? Eu tô de boa. Muitas vezes o cara me procura, eu chego, para me aposentar tem que ter esse PPP, tem que ter um LTCAT. Você não pode voltar no tempo, você tem que fazer um LTCAT por semelhança, por paradigma, né? Pô, poder cobrar 5 mil reais, 6 mil reais, porque eu sei que ele vai ter que se aposentar, E tá, depende de mim. e tá Depende. precisando. Tá dependendo de mim. Não é? Cara, eu nunca fiz isso, cara. Mas assim, eu vejo muitos. Já ouvi gente cobrar enormidade de dinheiro em cima do negócio desse. Rapaz, dinheiro na mão do sacrifício dos outros, eu não quero. Então, hoje, você, para se aposentar, a empresa às vezes fechou. E aí? Aí o advogado, o que é que ele diz? Não tem problema, não tem dono, não tem herdeiro. Vou atrás do cara, não é uma obrigação. Então, ele já entra, quando ele entra, como ele não vai conseguir se aposentar pela via administrativa do INSS, ele entra na Na justiça. justiça. Já entra na justiça, meu amigo, já vai com as petições do herdeiro, do dono, do filho. Quer saber, eu quero o documento do cara. Vai procurar o cara, rapaz, mas eu fechei a empresa há 10, 15 anos. Nasceu. Porque isso aí é a lei. É a obrigação a lei sua tem lá, mais de tem- 40 anos que a lei já manda fazer isso, PPP 94. Se vire. Aí o cara chega, ou vai procurar o escritório de contabilidade, ou normalmente vai procurar aquelas empresas de segurança mais antigas, né? Então, assim, as empresas mais antigas aqui em Maceió ainda tem um fluxo bom desse tipo de serviço, entendeu? Porque como são empresas antigas que prestam... Eles já prestaram serviço a eles antigamente, então é o canal. Mas, sim, são Fora coisas isso. desesperadoras, bicho. Não. Então, as pessoas não dão valor, as pessoas não dão valor à saúde do trabalhador, entendeu? Ele não está interessado... Aqui, qual o forte fora da capital? Agroindústria. Pô, você imaginar o cara tá ali pulverizando todo tipo de veneno, né? Então, se você for para ali, porque o Brasil, ele é o país mais... Como é que eu poderia dizer? É a Ferrari de fazer leis interessantes e bem escritas. Eu nunca vi um país tão maravilhoso que nem E esse. para serem cumpridas. Agora, para você chegar e dizer, meu irmão, para você colocar em prática isso aqui, mas aí é que tá. O cara que tem o poder de polícia, que é o fiscal, o cara da justiça, meu irmão, a lei está aqui escrita. É isso? É. Você tem que cumprir. É. Então, corra atrás. Ó, você tem que ter guardado esse documento aqui 20 anos. É. Você tem que ter feito esse todo tipo de exame. Você fez? Não. Então, você já está errado. E quando a gente chega para o cliente e diz, olha, procure um profissional capacitado. E a parceria com você, Abraão. Procura o Abraão, ele vai te explicar, vai orientar, vai trazer... Ah, mas isso é despesa, como você falou, é gasto, despesa. é isso. É muito E você caro. não pode não aí enviar. Não é assim. É. A gente não quer fazer meia boca. É, assim, Né? é uma das coisas mais... O que eu poderia dizer? Mas seria uma coisa perfeita nesse país, é a Receita Federal. A Receita Federal, meu amigo, se você entrar no rastro dela, se ela souber que você existe, lascou. Então, quando eu vou botar uma informação do trabalhador lá no E-Social, ele pede meu CREA, entendeu? Ele pede meu CPF. Não tem esse negócio, Quem tá não. me informando isso aqui? Quem tá me informando isso aqui? Né? Eu digo muito pelos meus alunos, eu digo, cara, se o país realmente colocasse... Eu achava que isso ia acontecer em 2022, a segurança do trabalho, não mais dependendo do fiscal, dependendo da inteligência artificial e de uma plataforma, é a perfeição. Não. Porque o que é que acontece? Você não informou, multa. Informou errado, multa. Você tem que ser perfeito nas suas informações, como E na declaração do imposto de renda. E ali não tem meio termo, né? E aí o cara vai cruzar. É. Porque aí, por exemplo, você chega, eu brinco muito. Eu sou uma construtora, é a Receita Federal de Cepa,
Então tem pedreiro, né? Tem servente, É, né? e não- Tem poeira, né? Tem ruído. Não vai construir né? sozinho, né? Não vai Tem que construir ter sozinho, né? EPIs. Tem que ter EPI. Aí o cara chega lá, pedreiro. Epa, pedreiro mexe com areia, com cimento, com pedra, trabalha em altura. Né? Inteligência artificial aqui só pensando, né? Aí eu chego lá, pedreiro. Exame, nenhum. EPI, nenhum. Alguma coisa errada. Não é? Toma essa carta de notificação. Toma uma carta de notificação. Aí eu quero dizer, então, ou você faz a coisa certa, porque você não está mais com o fiscal do trabalho ali com 3.000 documentos para analisar. É a inteligência artificial da Receita. Né? O computador lá, um dos computadores mais modernos do mundo, hoje é da Receita Federal para fazer cruzamento de dados. Eu disse, peraí, bestinha, não é assim não. Aqui, ó, cadê o EPI? Cadê isso aqui? Cadê isso aqui? Cadê o nível de ruído? Cadê isso aí? Então, são informações minuciosas que cada falta ou informação errada gera uma multa. E as informações aí, quem fornece é a própria empresa, Exatamente. né? Ah, eu vou contratar um pedreiro. Mas tá lá. Não é social, pedreiro, precisa disso, disso, disso. E o cara não quer Eu, quando se eu regularizar. entro numa plataforma, beleza. Eu entrei na empresa X tal quê. Aí eu vou no CPF. Digitei o CPF. Ele já vai me dizer a data que o cara entrou na empresa. Ele entrou em 2021. Então, em 2022, ele deveria ter feito exame. Em 2023, ele deveria ter feito exame. Exame periódico. 24, né? Ah, Ou seja, o admissional, periódico. Porque quando você entra, tá tudo em branco. não mandou nada. Aí eu chego, olha, daqui para trás, o problema é do senhor. Se o senhor quiser organizar daqui para frente. Então, você já se autodeclarou É. que você está errado. Verdade. Né? É que nem Verdade. você quando faz imposto de renda. Sim. Você sabe, pô, a Receita sabe quando você é assalariado, ela sabe quanto você recebeu, porque só- a fonte declarou. É só que você confirme Se lá. você- A se planta você- tá enchida agora. Se você botar errado, É pau. Rapaz, não é assim não. Você, né? você recebeu sim, só quer declarar que recebeu 2, tá É. errado. Então, se você recebe alguma coisa que a Receita tem como rastrear, você não tem como informar errado. Entendeu? Então, você ainda tem aquele prazo da retificação. Depois da retificação, você tem aquele prazo de autodeclaração que eu estou errado, me ajuda aqui, que eu vou fazer levar multa. Beleza. Mas ela sabe que você está errado. E olha que ela ainda olha 5 anos para trás, né? Sim. Você entregou, você tá tudo legal. É, tem que aguardar. Ah, são 5 anos, não é assim não. Então é o que eu digo, quem está nessa pendência, né, com esses vazios de informação de 2022 para cá, está passivo a qualquer momento desse. Eu digo bem. muito a algumas pessoas, zombam demais, né? Tem nada, isso não vai dar em nada não. Eu disse, olha, você veja que, independente de ideologia partidária, você vê que é um governo que está o quê? Visando a arrecadação, Arrecadação. não é? É. Quando alguém chegar ali e disse, presidente, pode ter uma ideia para o senhor que o senhor não está sabendo. Ele disse, o quê? Vai ter um negócio aí do E-Social, que 2022 o pessoal era tudo para dar informação e ninguém está dando. Ele, oxe, isso dá multa? Dá. Qual a estimativa? Que eu quero chegar, sei lá, 30 bilhões. Ele só Amanhã. É agora. tá dando bobeira esse tempo todo, É. né? Cresce os Então olhos. tá lá, bicho. Eu imagino assim, num mundo perfeito, alguém vai se ligar nisso aí, um governo, seja esse ou o próximo, que vai saber. É uma determinação legal? Sim. A gente deu os prazos? Sim. Sim. Desde quando? 2014. 2014 ninguém se adequou. Não. É passivo de multa? Sim. Multas pesadas? Claro. Porque eu não estou mais castigando você pecuniariamente porque você não deu EPI para o trabalhador. Eu estou lhe cobrando a indenização por você ter atrapalhado a vida dele para se aposentar. Né? Então, é indenização, não é multa. Né? Alguns defensores da social enxergam desse jeito. Eu não quero multa, eu quero a indenização porque você está atrapalhando o INSS e o trabalhador. Não é? Ele chegar assim, sei lá, dando um chute aí, 50 bilhões de arrecadação. Amigo, Cresce os olhos. é só canetada. Aí eu vejo no mundo perfeito o governo dá essa hecatombe, bum, só, vou anistiar todo mundo 2025. 2026 corram atrás. Aí, meu amigo, vai faltar profissional de contabilidade, de segurança do trabalho para botar as coisas. E se quiser contratar o Abraão? Estamos sempre à disposição, né? Na engenharia civil e no segurança do trabalho. Na engenharia civil, é como eu digo,
nunca foi meu forte, né? Eu sempre adorei a construção civil, acho que é uma das coisas mais belas que existe. Você não é médico, você não é contador, eu não estaria aqui se não tivesse ninguém que tinha feito esse prédio, né? A estrada para me trazer aqui, o celular. Então, tem que ter um engenheiro por trás de tudo isso, né? O engenheiro ele não é tão valorizado porque desde a época da Idade Média o cara via aquelas obras faraônicas, né? As pirâmides. Isso era feita por quem? Escravos, né? Escravos. Então, o escravo mais inteligente era aquele cara que ia organizar. Então, meio que os caras não associam essa questão das obras de arte de grande porte como algo extraordinário e bem remunerado. É diferente do médico. Para tirar um apêndice de você, ele vai cobrar, dependendo se você estiver morrendo, tiver com. Para morrer, o cara vai cobrar o seu carro que foi e você vai ter que pagar, senão você não morre. Assim morre. Se eu chegar aqui, eu vou cobrar 100 mil para fazer a sua casa. Você fala, 100 mil, bicho? Vou procurar um bestiol, vou dar uma olhada no Google, né? Ver se tem uma coisa assim que dê para dar uma arrumadinha aqui, né? Vou fazer um curso aqui no Fazer um YouTube. curso aqui no YouTube de construção, entendeu? Mas eu não vou fazer isso para operar você, para curar você de um câncer, né? Então é diferente. Então, meio que o engenheiro ainda tem essa... Aí, como eu disse, 2007, como eu tive essa sorte de entrar na Bung, depois na Petrobras. Petrobras também entrei numa grande empresa que era a OAS, que era uma empresa que tinha um sistema de segurança muito forte. Então, eu acabei me dedicando, me especializando naquilo ali. Segurança Ou seja, do trabalho. Segurança do trabalho. Eu deixei a engenharia civil de lado. Em 2014, aí eu fiz a revolução geral da minha vida, né? Eu acabei a obra do Parque Shop e resolvi não estar mais em obra. Então, na época, estava fumando 3 carteiras de cigarro por dia, 150 quilos, né? Era um cara que não dormia mais, não fazia mais nada da minha vida, você estava morto, com 42 anos. Então, eu fiz a bariátrica, deixei de fumar, não quis mais estar em obra e disse, não, eu vou me dedicar à minha vida acadêmica. Eu fui fazer meu mestrado na Bahia para me dedicar exclusivamente ao Instituto Federal. Então, em 2018, eu cheguei na condição de professor exclusivo do Instituto Federal. Então, eu não posso ter vínculo empregatício com ninguém, mas me permite fazer consultoria na minha área. Entendeu? Aí muitas vezes, você está ganhando dinheiro, rapaz, nem tudo se paga com dinheiro. Né? Eu tenho grandes amigos aqui que eu presto consultoria de amizade em obras e não ganho nada, talvez uma cerveja final de semana. Né? Sim. Fui dar uma consultoria para um grande amigo meu num hotel aqui no interior, né? Pô, bicho, passei o final de semana no hotel com minha esposa, né? Comendo tudo do bom e do melhor. Nem tudo se paga com dinheiro, não é verdade? Porque tem algumas pessoas que chegam assim, você está ganhando dinheiro. Rapaz, esqueça isso, né? Nem sempre tudo se paga com dinheiro. Às vezes você paga com conhecimento, com amizade, é uma coisa... É o escambo da amizade, né? Um trocando uma amizade pelo outro. Parceria. Uma parceria. Né? Eu conheço o James já o quê? Há mais de quase 20 anos, né, James? 20 anos. 20 anos, né? Ele troca consultoria, troca muitas vezes conhecimento, né? Sim. Às vezes Conversa bastante. Conversa bastante. Não quer dizer que o cara tem que estar sendo remunerado por isso. Então, como eu escolhi esse caminho, até porque, como minha esposa é professora do Instituto Federal também, eu disse, vamos viver do salário da gente. Né? Não vou mentir para você que é um salário bom, meu e de minha esposa. Então, a gente vai viver disso. Então, passei a ser professor com exclusividade total ao IFAL. Mas o IFAL me permite fazer consultoria. Fazer laudos judiciais. Então, nessa área que se você precisar da consultoria, precisar de um acompanhamento em um laudo judicial, que a lei me permite fazer isso, eu estou à disposição. E consultorias aí na área da segurança do trabalho. Da segurança do trabalho. Da construção civil, como eu disse e repito para você, hoje a concorrência está desleal, tá certo? Porque você tem muito engenheiro generalista, não é aquele engenheiro especialista. Então, se você partir para brigar com esse mercado, é um mercado complicado. Eu digo que eu tenho colegas, eu tenho sobrinhos que trabalham nessa área, é uma área complicada. Fazer hoje o que é que está pujante aqui em Maceió? É a construção civil de casa. Então, na Ilha de Santa Rita, você tem uma possibilidade de construção de 5 mil casas de luxo. Condomínios, né? Condomínio. Eu já discuti isso com você. Sim. As pessoas estão acostumadas, eu acho até meio, como é que eu poderia... medieval, né? Você fazer uma parede de tijolo,
Aí depois você vem o chapisco, vem o embolso, vem o reboco, aí depois vem a argamassa, aí vem a pintura, né? Dos dois lados. Eu fico olhando assim, meu amigo, a gente está fazendo obra como se fosse há 50 anos atrás aqui em Maceió. Então você hoje tem tecnologias, né? Você está fazendo casa com forma de isopor. O cara montou uma casa de isopor em 20 dias. Encheu de concreto. Cara, mas minha casa de isopor, eu disse, não, sua casa é de concreto armado, mas não tem tijolo. Né? Você chega em cima daquele isopor, você bota uma camada de argamassa, você já faz a pintura. Ou seja, a casa sai 40% a menos de mão de obra, Mais rápido. bem mais rápido, bem mais segura, entendeu? E novas tecnologias. Aí o alagoano tem essa. Se eu fizer uma casa, a mesma casa, num condomínio de luxo, uma de tijolo e a outra de isopor, todo mundo vai querer comprar de tijolo. Não é porque uma casa de isopor, ele já tem um preconceito. É o preconceito. Aí quando eu chego, aí eu vou dar a palavra mágica. Eu disse, são casas iguais. Essa custa 1 milhão, essa custa 750 mil. Não, por quê? Porque eu gastei menos mão de obra, eu gastei menos material, fiz mais rápido. Aí ele já começa, espera aí já muda a conversa. É. Entendeu? Então, essa mudança que tem que haver em Maceió. Então, o engenheiro civil aí que está me ouvindo, se ele for atrás de novas tecnologias, bicho, para implantar nessas casas, e ele conseguir que as pessoas tenham essa aceitação, você vai fazer 10, 15 casas ao mesmo tempo, Sim. forma de isopor. Aí vem o cara que vai fazer a forma de isopor, né? Que hoje É um em Maceió mercado. não tem ainda, não tem mercado. Você vai importar a forma de isopor, o cara está produzindo lá em São Paulo, no Rio. Se alguém aqui tem a visão de você, peraí, todo mundo está construindo com isopor, alguém não vai fazer a forma também faz. Né? Você passa ali no mercado, os caras não estão fazendo forma para isopor, para colocar em jangada, aí o cara está fazendo forma para fazer. Por que você não pode fazer para engenharia? É. Né? Então são novas tecnologias. Tem casa na Barra hoje já fazendo. Eu acho que é o Justus, aquele que era do. Tinha um talk show. Ele está investindo nessas casas com Roberto Justus. Roberto Justus, né? É, sim. Tecnologia diferente. Ou seja, Steel Home. Steel Home, o negócio da empresa dele é um negócio. casas com estrutura metálica, de drywall. Sim. Você faz a casa rapidamente. Né? Eu vi algumas casas na Barra sendo feitas já desse jeito. Né? E depois de feito, você não sabe dizer o que é uma coisa e outra. Mas o dono sabe que economizou 30%, 40% na casa. É. Mas ainda é uma barreira muito grande para É se um vencer. preconceito, né? É. Preconceito Mas muito essas prováveis, sei lá, 5 mil casas que nesses próximos 20 anos vão ser construídas ali na Ilha de Santa Rita, vai ser um novo bairro de luxo ali, que você já tem 7, 8 condomínios de luxo. Se você implantar ali uma nova tecnologia, né? Um dia desse eu disse para um colega meu, o professor Difal. Eu disse, rapaz, ele, não, rapaz, a vida está muito difícil, tecnologia diferente. Eu disse, olha, se você chega no interior, sei lá, Pindoba, Viçosa, Atalaia, vamos recolher poda, resto de material que você vai jogando, né? Se você triturar aquilo ali, você faz um tratamento diferenciado, você faz uma embalagem sustentável, né? Você se organiza daquilo ali. Você imagina a quantidade de condomínio de luxo que vai comprar aquilo ali para fazer, né, a subbase, para plantar grama, para dar jardinagem. Então você já pode fazer um negócio já avisando desse jeito. Poda, que hoje a prefeitura já faz. A prefeitura ela pega essas podas, leva ali para aquela região ali do Fernão Velho, já faz essa trituração e faz. Hoje, se você vê essa plantação de grama, é tudo com poda de árvores que Marcel recolhe. Então, ele vai fazendo aquela subbase, né? Para poder ser aquele material orgânico para produzir, para ficar mais fácil para a grama. Mas por que eu não posso fazer isso com um negócio? Ainda mais com uma embalagem legal, né? Sustentável, você está, de alguma forma, reciclando meio ambiente. Então, tem muita coisa. O problema é que tirar do papel e tirar a preguiça. Tirar do papel e tirar a preguiça, mas também o alagoano ele tem essa maravilha na cabeça, assim, ele é meio avesso a novas ideias, novas tecnologias, entendeu? É verdade. Então você, quando quer beber na fonte ou entender alguma coisa, você vai para essas grandes feiras em São Paulo, Rio, é o que eu digo, eu estava conversando com os irmãos meus, pô, tirar um dia aí, pegar uma feira dessa de construção civil, aí você diz, você está 20, 30 anos na frente da gente com coisas que você nem imagina. Verdade. A gente tem que sair. Eu digo assim, eu posso falar mal porque eu sou alagoano. Isso é uma terra maravilhosa. Você acorda de manhã, pega uma pajuçara, uma ponta verde dessa, maravilhosa. Você vai jogar beat tênis de bicicleta, já é uma
terapia, né? Você vai dar aula no IFAL, vai passando aqui, cara, já você vai limpando a mente, né? Você chega ali, você tem Barra de Santo Antônio, pra cá tem Barra de São Miguel. Pô, você vive num estado privilegiado. Então, você, Paraíso. né? Você meio que relaxa. Você não quer sair Paraíso daqui. das águas, né? Você quer arrumar alguma fonte de renda para viver aqui. É. Entendeu? Então, o alagoano, ele é muito centrado na terra dele. Eu gosto daquilo ali. Então, ele meio que não quer ir atrás de coisas novas lá fora. Sim. Ele está muito reservado aqui dentro. Então, eu vejo muito colegas da minha idade, 53 até 60 anos, com filhos de 25, 26. Rapaz, não tem nada que fazer. Rapaz, mas meu irmão, faça outra coisa diferente, né? Vai buscar, né? Vá buscar lá fora, né? Alguma coisa interessante, né? O mundo tá aí, né, O Abraão? mundo tá aí, cara. Tem E- tem muita informação, cara. Verdade. Tem muita doideira aí. Abraão, a gente tem muito assunto a tratar. Eu acho que um você episódio, deixar que a gente conversar um episódio só não vai dar, não. É uma ideia. Se eu É muito for- conhecimento. se eu for conversar, uma vez eu estava conversando uma vez com um colega meu, aí eu estava falando só das presepadas que a gente fazia com aluno. Ele disse, bicho, tu não tinha medo de ser preso? Eu disse, naquela época, não. Hoje eu não faria nunca. Coisas que eu fazia assim, bicho, antigamente, Deus me livre. Deus me livre, e hoje em dia eu fazer um negócio desse, cara. Mas a gente agradece a tua participação, Abraão. Beber um pouquinho dessa fonte aí, que tem muito conhecimento, experiência. Aqui eu estou sempre à sua disposição. Agradecer demais aí. Que Deus abençoe aí os projetos. Amém. E quem sabe se o governo não retoma aí e a gente, né, vislumbra outro mercado aí, né? Exatamente. Mas obrigado mais uma vez. Eu só digo para minha esposa, eu só quero que o governo comece a cobrar o que está na lei. O resto a gente corre atrás, né? Eu, a contabilidade, os meus ex-alunos que estão formados aí como técnico de segurança, que seriam as pessoas mais importantes para botar essa massa para funcionar do social. Mas a gente precisa do empurrãozinho do ente público. E não só visando ganhar dinheiro também, mas também pensando na segurança do colaborador ali, né? Porque dessa forma, quando eu vou ganhar meu ganha-pão, eu boto a economia para funcionar, mas no final ganha do trabalhador, porque ele tem ali seus direitos, suas informações, seus assentamentos previdenciários, escrito, ele não vai precisar de ninguém. Então, daqui 20, 30 anos que ele for se aposentar, já está tudo lá informado. Precisa passar por essa humilhação toda, né? Não vai precisar da humilhação, não vai depender do inescrupuloso, do cara que vai vender coisas que ele não precisa. Cara, vamos estar lá. Está tudo hoje, tudo bonito. Então, se a gente imaginar 2022, essa geração hoje que está com 25, 26, que tem 30 anos de trabalho pela frente, daqui a 30 anos ele estava tranquilo, né? Sim. Então, se isso botasse em prática, seria a revolução na vida de tanta gente daqui para frente. Eu ia ganhar meu dinheiro, ou ia botar a economia para funcionar, ia ajudar muita gente, mas no final quem ia ganhar era o trabalhador, que daqui a 30 anos está com todo o seu assentamento previdenciário já lá escrito. Verdade. Obrigado. Estamos à disposição, capítulo 1, 2, 3, precisar. Estamos aí.